Olá, mais uma aula de projeto de vida, né? Essa aula é decisão, o que precisa ser feito. E aí a gente vai ver, ó, viver é estar constantemente tomando decisões, né? É lógico que isso gera uma angústia, né? E nem sempre só pelo resultado que pode ser positivo, mas pela própria dissonância cognitiva criada no processo, pela ansiedade que desencadeia após a tomada da decisão. E isso é pior, pelo grande número de decisões que temos que tomar todos os dias, né? A nossa vida é repleta de decisões que a gente tem que tomar. Esse movimento de angústia, quando não devidamente ressignificado, né? Quando a gente não ressignifica isso e não transforma isso em gasolina, em propulsão para o nosso motor, pode gerar as tão conhecidas doenças psicossomáticas. Então a culpa é do livre-arbítrio, né? Eu tenho livre-arbítrio para escolher a minha vida. Quero. A culpa é disso, desse livre-arbítrio, sem ter. A gente, na realidade, não tem para quem culpar, né? Pelas nossas decisões. Porque somos ou não somos responsáveis por elas, né? Nós nos vemos imediatamente sozinhos, né? Porque ninguém pode tomar uma decisão por mim. Eu que tenho que tomar aquela decisão, que afinal é a minha vida, né? Então a gente está sozinho nessa, né? Isso é bom quando a gente sabe administrar com equilíbrio e bom senso. O segredo está em como pensamos sobre o nosso caminho à frente e não como pensamos sobre o que já caminhamos, né? Nós estamos olhando para frente. Perdemos muito tempo avaliando as falhas, né? Vendo onde eu errei, o que eu falhei e esquecendo como utilizar isso para evitar os erros do futuro. Então, nessa aula, a gente vai discutir, né? Vocês vão refletir sobre essa relação existente entre o pensamento e o sentimento no processo de uma tomada de decisão. Através dessa discussão, dessa relação, né? Vocês vão descobrir como é possível identificar as escolhas, levando em consideração as opções existentes, né? E outras coisas importantes também, né? Como buscar ações ou pontos que vão ajudar vocês a serem mais confiantes nas decisões de vocês. Aí eu vou falar algumas coisas em relação à tomada de decisões, né? São frases que ajudam a gente a pensar. Tome decisões, mesmo que você sinta medo. Você tem que escolher para onde você quer ir e o que você quer fazer. Não há problemas em ser passivamente ativo, quer dizer, decidir esperar é uma decisão. Por exemplo, vocês estão no primeiro ano do ensino médio, ainda não sabem qual profissão vocês querem seguir, o que vocês querem fazer, se eu vou fazer uma faculdade, se eu vou continuar me especializar em alguma outra área, né? Vocês estão fazendo um curso técnico, vocês já estão voltados para o mercado de trabalho. Então não tem problema se você esperar um pouco, né? Só não pode esperar demais. Reserve um tempo para reflexão que seja igual ao tamanho da decisão. Quer dizer, uma grande decisão que vocês vão ter que tomar requer mais tempo. Estabeleça também um prazo limite para chegar a uma decisão, caso não exista um prazo natural, né? Reúna muitas e muitas opções, né? Faça uma listagem das opções que vocês têm. Quem tem mais informações toma as melhores decisões. Declare objetivamente seus valores e tome decisões de acordo com eles. Decomponha suas decisões em partes menores, né? O que vai acontecer se eu tomar essa decisão? Vocês dividam para saber. Determine as implicações financeiras da decisão. Quer dizer, eu quero fazer um curso, né, de informática, não consegui nenhum curso gratuito. Eu vou poder pagar por esse curso, né? Ou vou ter que buscar uma educação gratuita, ou vou poder ser um pouco autodidata, né? Aprender sozinho. Consulte especialistas reais com o coração de um educador, né? Então, muitos professores, que não seja só eu, outros professores, podem ajudar vocês a explicar a vocês qual é o processo, qual tipo, que profissão é. Busquem isso também, que tipo de profissão é essa que vocês estão pensando ter, se você realmente vai se adequar a isso. Então, pensem e busquem as decisões. A primeira atividade, né, chama Penso Logo Decido. Então, tem uma nova versão do conto do Aladim e o Gênio da Lâmpada, né, escrita por Virgílio Vasconcelos Vilela. É um especialista em mapas mentais e programação neurolinguística. Vou ler o texto, né, vocês não vão poder discutir com o colega de vocês vão refletir sobre ele e vão responder.
Então vai lá. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, 2001. Um gênio diferente e um final surpreendente. Aladim caminhava por uma viela estreita e escura quando um cálido brilho no chão chamou sua atenção. Aproximando-se, viu que era uma lâmpada. Estava a olhá-la por vários ângulos quando viu sob a poeira algo que parecia ser algum escrito. Passou a mão no local e subitamente uma grande luz branca começou a surgir do bico da lâmpada. Aladim assustou-se e deixou cair a lâmpada, enquanto uma grande forma humana masculina ia se formando no espaço antes vazio. Em vez de terminarem em pés, suas pernas se afunilavam na direção do bico da lâmpada. A forma, algo fantasmagórica, flutuava envolta por uma aura oscilante. Antes que Aladim pudesse sequer avaliar a situação, a forma disse com voz grave e firme: "Sou o gênio da lâmpada e você tem direito a um desejo." Recobrando-se, Aladim compreendeu logo a situação e, sem questionar, porque era só um desejo, já ia dizendo algo quando o gênio continuou: "Mas há 3 condições." 3 condições? Onde já se viu um gênio ter condições para atender desejos? Aladim continuou ouvindo. Primeira condição: o que quer que você deseje deve se realizar antes em sua mente. Aladim já ia perguntar o que isto queria dizer, mas o gênio não deixou. Segunda condição: o que quer que você deseje deve desejar integralmente, sem conflitos. Desta vez, Aladim esperou. Terceira condição: o que quer que você deseje deve ser capaz de continuar desejando para continuar a ter. Aladim, ansioso por dizer logo o que queria, fez o primeiro desejo assim que pôde falar: "Quero $1 milhão." Já se imaginou tendo $1 milhão? Aladim agora entendera o que queria dizer a primeira condição. Na mesma hora viera à sua mente imagens de si mesmo, nadando em dinheiro, comprando muitas coisas, mas ao se imaginar, questionou-se se teria de compartilhar parte do dinheiro com pobres ou outras pessoas. Aí entendeu a segunda condição e percebeu que seu desejo não poderia ser atendido. Aladim então buscou algum desejo que poderia ter sem conflitos. Pensou, buscou e por fim disse ao gênio: "Senhor gênio, eu quero uma companhia bela, sábia e carinhosa." Aladim tinha se imaginado com uma mulher assim e sentiu que aquilo ele queria de verdade, sem qualquer conflito. O gênio fez um gesto e de sua mão saiu um feixe de luz esverdeada na direção do coração de Aladim. Este teve uma alucinação, como um sonho de viver com uma mulher bela, sábia e carinhosa, por vários anos, e viu-se então enjoado, não a queria mais depois de tanto tempo. Voltando à realidade, Aladim lembrou-se das cenas e viu que aquele desejo também não poderia ser atendido. Entristeceu-se, pensando que jamais poderia querer e continuar querendo algo sem conflitos. Algo aparentemente aconteceu. O rosto de Aladim iluminou-se e ele se impertigou todo para dizer ao gênio que já sabia o que queria. "Sim." O gênio foi lacônico. Aladim completou em um só fôlego: "Eu desejo que você me dê a capacidade de realizar os desejos que eu imaginar em minha mente, sem conflitos." Algo inesperado aconteceu. O gênio foi se soltando da lâmpada, formaram-se 2 pernas completas no seu corpo e ele desceu devagar até finalmente se apoiar no chão em frente a Aladim, que o olhava com um ar interrogador. "Obrigado", disse o gênio, sorridente. "Estava escrito que eu seria libertado quando alguém pedisse algo que já tivesse." Quer dizer, ele já tinha o poder de decisão, né? Então, aí, essa discussão, vocês vão relatar para mim, né? Escrever aí. Em linhas gerais, qual é a sua interpretação sobre o que aborda esta versão do conto? Né? Sobre o que está se falando desse conto? B, né? Pensem, né? As condições que o gênio deu a Aladim e o que ele escolheu na realidade no final e a resposta do gênio para ele, né? Você pediu alguma coisa que você já tinha, né? Que é o poder de tomar decisões sem conflitos. Só pensar, né? Questionar.
Na B, sobre a primeira e a segunda condição determinada pelo gênio, qual é a relação que se pode estabelecer? Decisões versus desejos versus conflitos. Vocês vão fazer uma análise disso e responder aí, com as palavras de vocês. Na letra C, como você entende o mecanismo de tomar de decisão que se dá entre os seus pensamentos e os seus sentimentos? Aí em relação a você. Como que acontece essa tomada de decisão? Entre o pensamento, né, do que você quer e os sentimentos em relação a isso. Você vai escrever para mim aí. Agora, assim como Aladim, imagine que você pode formular um desejo ao gênio da lâmpada. Qual seria o seu desejo? Formula um desejo direitinho, que às vezes vocês me respondem com uma frase só e eu não consigo entender o que vocês estão imaginando. Então, imagine, se você existisse uma lâmpada mágica, vocês tivessem um gênio dentro dela, vocês pudessem fazer um desejo sem conflitos, né? Qual seria o desejo de vocês? 2, tomando como pressuposto que o seu desejo exposto, né, na questão 1, não possa se realizar agora, nesse dado momento. Cite 3 escolhas distintas que você seja capaz de realizar neste mesmo momento, que você tem a capacidade. Né? Opção 1, opção 2, opção 3. Vocês vão colocar aí. Para refletir, quando as pessoas imaginam que não podem contar como opção, elas são forçadas a mover seu holofote mental para outro lugar e movê-lo bastante. Muitas vezes, pela primeira vez em muito tempo, em contrapartida, quando as pessoas são solicitadas a pensar em outra opção, em geral se limitam, sem muito entusiasmo, a mover o holofote apenas alguns centímetros, sugerindo apenas uma pequena variação de uma alternativa existente. O velho ditado, a necessidade é a invenção, parece se aplicar a esse caso. Enquanto não formos forçados a sair como uma nova opção, provavelmente nos ateremos às opções que já temos, né? E aí vem uma atividade, né, que também vocês vão fazer sozinhos, como a outra, chamada checklist. Né? Ainda quando crianças, vamos adquirindo aos poucos a nossa independência. Com alguns anos de idade, se torna cada vez mais fácil comer sozinho, amarrar o cadastro do sapato e até subir sem a ajuda de ninguém naquele brinquedo alto do parquinho. Né? Essas conquistas acontecem numa velocidade tão grande que a nossa imaturidade não nos deixa percebê-las. À medida que nos aproximamos da adolescência, passamos a entender que essa independência tem relação com aquilo que queremos ou necessitamos. Rapidamente lutamos por querer decidir e escolher livremente tudo que diz respeito à nossa vida. Porém, nem sempre sabemos a melhor maneira e o momento para fazer isso. A respeito disso, cite nos itens abaixo. Né? 2 coisas importantes que devemos considerar antes de tomar qualquer decisão. E a opinião de vocês em relação a isso. Na B, 4 coisas que porventura prejudicam você na clareza das suas decisões. E na letra C, de acordo com o que você respondeu na questão anterior, 5 coisas que você poderia fazer para tomar decisões acertadas em sua vida ou para ser mais confiante em suas escolhas. Né? Então respondam aí e mandem para mim na plataforma. Essa aqui é uma outra atividade. Ó. A partir da leitura do texto, né, que vai vir a seguir, vocês não vão discutir com colegas, vocês vão refletir sozinhos, né? De repente pode até trocar alguma mensagem, mas seria a opinião de vocês. Letra A, me respondam, né? Não decidir nada já é uma decisão. O peso da indecisão, quer dizer, não saber o que escolher, é maior que a mais dolorosa das decisões. E C, quem não toma decisões dificilmente terá o controle da própria vida? Aí tem um texto, ó, decisões libertadoras. Muitas das suas decisões não serão certeiras, você cometerá erros. O presidente John F. Kennedy disse, há custos envolvidos em um programa de ação, mas eles são muito menores do que os riscos e custos de longo prazo envolvidos no conforto da falta de ação. Você vai descobrir que decisões são libertadoras. O paradoxo é que algumas pessoas mais estressadas do planeta são aquelas que estão paralisadas pela indecisão, não sabem o que fazer. Você consegue visualizar uma cena do filme Coração Valente, em que William Wallace ficaria na frente do seu bando de guerreiros sujos e esfarrapados, retorcendo as mãos em meio à indecisão,
andando de um lado para o outro, preocupado em decidir se deveria atacar ou não, você consegue imaginar o medo que eles sentiriam? Quer dizer, ele não fez isso, né? Ele ordenou o ataque e foi, né? Mesmo sabendo que o opositor era maior. Tito disse: nós tememos as coisas na mesma proporção em que as ignoramos. E aí vocês vão fazer para mim, a partir dessas reflexões que vocês tiveram, né, ao longo da aula, vocês vão escrever um texto dissertativo, né, argumentativo, como aqueles que vocês viram no aulão que eu coloquei na plataforma para vocês, sobre a necessidade de estarmos preparados para errar e perder quando tomamos decisões, né? Escrevam, organizem as ideias, façam um rascunho, mandem para mim depois passado a limpo. Prestem atenção na pontuação, nos erros de concordância, nos erros de ortografia. Escrevam o que vocês realmente refletiram sobre isso, essa necessidade que a gente tem de tomar decisão, mas mesmo errando, né? O que a gente pode perder, a gente tem que se preparar para isso, porque a vida é uma sucessão de erros e acertos. E a gente tem que se preparar para isso, né? Então, reflitam, organizem as ideias e escrevam para mim, tá? Beijos, até a próxima aula.